Eu vou ler versículo 1, Apocalipse 21, versículo 1, diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus habitará com eles e será o seu Deus. Este versículo é importantíssimo. Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Este texto também é importante. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, este versículo também é importante, de graça lhe darei a fonte de água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu vou fazer aqui uma ligação entre Apocalipse, Gênesis e o Evangelho. Nós às vezes temos assim uma percepção da vida cristã um bocado fantasiosa. Então eu quero trazer um sentido, não é? Um sentido da palavra para nós. E aqui diz uma coisa interessante: no fim, Deus restaurará todas as coisas. Quando você estiver no fim, na nova terra, com os novos céus, tudo está restaurado. Não haverá mais lágrima, nem morte, nem choro, nem dificuldade, nem pecado. Tudo estará restaurado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou fazer aqui uma ligação a Gênesis. Porquê? Porque em Apocalipse 21, Deus será o tabernáculo, Deus trará o tabernáculo, Deus habitará connosco. Qual é a ligação que faço com João 1, por exemplo, e Apocalipse e Gênesis 1, 2 e 3? Qual é a questão? A questão é que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Eu tenho sempre esta imagem, que não tem que ser a vossa, mas é uma percepção minha, que é esta imagem. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles dizem assim uns para os outros: nós temos aqui uma comunhão maravilhosa, todos nos respeitamos uns aos outros, no mesmo nível de respeito, mas falta aqui alguém. E Deus disse: então façamos o homem. Façamos o homem para quê? Para ter esta comunhão connosco, para estar connosco, para estar aqui connosco, para desenvolver esta comunhão connosco, para estar à mesa connosco. Entende o que eu estou a dizer? E Deus fez o homem e criou o Éden, um sítio tremendo, paradisíaco, onde o homem governava, e os irmãos conhecem a história, mas depois, por causa do pecado, o homem deixou de estar à mesa com Deus. O homem rompeu o relacionamento com Deus. Quero dizer-lhe uma coisa, ouça isto bem, isto é a percepção que eu tenho e não vou sair daqui. Todos os outros relacionamentos são quebrados quando nós quebramos o relacionamento com Deus. As pessoas têm dificuldade em pedir perdão às outras porque elas têm dificuldade em aceitar o perdão de Deus ou pedir perdão a Deus pelos erros que cometeram. O relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos. Assim que Adão pecou e Eva pecaram e quebraram o relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos entraram em decadência. Todos. Relacionamento de pais e filhos, relacionamento de marido e mulher, tudo aquilo foi questionado. Eu creio que o relacionamento com Deus determina todos os outros relacionamentos. Entende? E então em Gênesis dá-se uma quebra do relacionamento. Dá-se uma quebra da relação do homem com Deus. Sabe, o livro de Gênesis é o foco de toda a Bíblia, é o enredo de toda a Bíblia, é o começo de tudo, é o começo da história, é o começo da humanidade. Então Gênesis vai levantar o sentido do enredo de toda a Bíblia. Todo o enredo da Bíblia está focado em Gênesis, mas depois, e vê-se no enredo que há a criação, a queda, a redenção e a restauração. Tudo isto está focado em Gênesis. Depois aparece Jesus. E eu vou reportar-me ao Evangelho de João, porquê? Porque estou a falar de Apocalipse, que foi João que escreveu, e se eu quiser entender Apocalipse, tenho que ler João, as cartas de João e o Evangelho de João. Então eu tenho que entender João, a cabeça de João. Porque é que João escreveu este texto? Porque é que João escreveu que virão novos céus e nova terra, não haverá mais choro, não haverá mais dificuldade, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, e beberei da água da graça. Água viva de graça. Entende?
Então, em Gênesis, dá-se a ruptura do homem com Deus. E sabe qual é o tema central do livro de Gênesis? O tema central do livro de Gênesis é bênção. Bênção, 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 bênção. Deus criou as coisas e as abençoou. E Deus criou o sol e as estrelas e disse que era bom. E Deus criou os mares e disse que era bom. E eu creio que este é o primeiro cântico de adoração que existe porque Deus começou a cantar. Isto é bom. Eu creio isto porque Gênesis 1 tem uma linguagem poética que não tem Gênesis 2. Então eu creio que quando Deus fez o mar e fez o homem, fez as estrelas e fez os animais, Deus cantou. Deus cantou e cantou coisas muito interessantes. Deus abençoou. Deus abençoou o homem, Deus abençoou a terra e Deus disse, isso é bom, isso é bom. E Deus começou a cantar uma canção poética dizendo que tudo é bom. Ok, então Deus abençoou. E a bênção é o foco principal do livro de Gênesis. A bênção é o foco principal do livro de Gênesis. Sabe o que quer dizer bênção? Bênção no hebraico quer dizer realização profunda. Então Deus criou o homem e disse, agora vais ter realização profunda. Mas o homem quebrou essa bênção, saiu do lugar do Éden, quebrou o estado, saiu do estado de bom, do estado de realização completa. Então deixe-me dizer isto assim de uma forma simples. Se nós não nos sentimos realizados em coisa nenhuma, é porque saímos do lugar da relação com Deus. Porque no lugar da relação o homem governava. Aliás, o homem pôs nomes aos animais, o homem tinha a autoridade que Deus delegou para que ele governasse a terra. Daí a terra ser o lugar que nós governamos. Só que nós depois delegamos isso ao diabo. Adão delegou isso ao diabo com o pecado. Mas Gênesis é o foco de todo o enredo da história. E o homem, escute isto, e o homem andou-se... O que é que o homem procura? Sempre a bênção, porque o foco do livro de Gênesis foi que Deus abençoou, mas o homem quebrou a relação. O homem quebrou a relação com Deus e saiu daquele estado, daquele lugar, daquele movimento de ser abençoado, do lugar bom onde está com Deus a ser abençoado. Escute, há tanta gente na igreja que não se sente realizado profundamente porque saiu do lugar. Agora o que é interessante é que depois chegamos ao Evangelho e Cristo vem demonstrar que Ele vem à Terra, porque o que é que acontece lá no texto do Apocalipse que nós lemos? Que o céu desceu à terra para restaurar a terra completamente. E há pessoas que pensam que no fim nós vamos andar para aí a vaguear, que as almas individuais vão para o céu e que não acontece. Não, não. Nós vamos governar a terra novamente, só com uma terra restaurada. E uma terra restaurada. Porquê é que você diz isso? Qual é a imagem que você tem para dizer isso? Porque Jesus foi restaurado. Jesus foi ressuscitado. Jesus ressuscitou. E Ele não ressuscitou num corpo qualquer. Ele ressuscitou no mesmo corpo para andar sobre a terra, comeu peixe. Ele foi à casa daqueles discípulos que iam com Ele, que não estavam a conhecer, e Ele entrou na casa dos discípulos e eles fizeram um peixe para Jesus. Então Jesus comia. Então, no fim, naquela bênção que nós vamos ter completa, na realização completa de novos céus, nova terra, nós vamos comer, dançar, beijar, abraçar, nós vamos fazer isso tudo. E a terra vai ser restaurada da mesma forma que Jesus foi restaurado na morte. O corpo de Jesus era o mesmo, só que se tornou um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo diferente. Então, eu creio que Jesus a ressuscitar é uma imagem de esperança viva para a igreja. Porquê é que nós vivemos uma esperança viva? Porque Jesus ressuscitou. Porquê é que nós vivemos uma esperança viva? Porque queremos que um dia viveremos novos céus e nova terra, à imagem daquilo que aconteceu com o corpo de Jesus. Da mesma forma que o corpo de Jesus foi restaurado, da mesma forma a terra vai ser restaurada. O céu virá sobre a terra e restaurará a terra. E nós seremos restaurados, e nós teremos o nosso corpo, e nós nos abraçaremos, e nós comeremos, e nós estaremos à mesa. Amém? Então eu creio nisto. Então Gênesis é o princípio do enredo da história da humanidade. Porque o que é que aconteceu? Só que Deus abençoou o homem perdeu a bênção. Qual é a tendência do ser humano? É fazer a mesma coisa que eles fizeram em Gênesis 11 com a Torre de Babel. Eles tentaram-se abençoar a eles mesmos.
Então, a situação do homem sem Cristo é uma tentativa de se abençoar a ele mesmo. Anda sempre à procura da bênção pelos seus méritos, pelos seus créditos, pela sua capacidade, e isso está errado. Sabe porquê? Porque eles tentaram abençoar, eles perderam a bênção de Deus, porque saíram do lugar da bênção, da realização profunda, saíram do lugar da ligação com Deus, perderam a bênção. Qual foi a percepção do homem? Temos que ir à procura da nossa bênção. E Deus sempre deu focos de graciosidade para com o homem. O homem pecou, o homem errou, saiu do lugar da bênção e Deus disse, vamos pôr uma marca em Caim. Vamos pôr uma marca em Caim. Vou dar-lhes um vislumbre da minha graciosidade. Eles mereciam morrer todos, mas eu vou pôr uma marca em Caim para que ninguém o mate. E ao longo da história, Deus sempre pôs uma marca em alguém para mostrar a sua graciosidade, o seu amor, a sua bondade infinita, apesar do homem ter saído da realização profunda, da bênção do lugar de Deus. E agora o que é que acontece? Chegamos a Apocalipse e isso tudo é restaurado. E nós viveremos essa realização profunda, essa bênção, essa ligação com Deus. Mas escute, sabe qual é o problema do egoísmo humano? É que cada um anda à procura da sua própria bênção. Em Gênesis 11, eles fizeram a Torre de Babel, porque eles procuraram a sua própria bênção. Sabe o que é que Jacó fez? Jacó, o pai de Jacó, o Isaac, amava mais Esaú do que Jacó. Jacó sentiu-se frustrado. O que é que ele fez? Vestiu-se de Esaú, enganou o pai e quis a bênção para ele, andou à procura da sua bênção. Escute isto, quem anda à procura da sua própria bênção passa a vida a ser enganado. Quem anda à procura da sua própria bênção passa a vida a viver um sufoco. Quem anda à procura da sua própria bênção passa a vida a fugir. Jacó procurou a sua própria bênção de forma enganosa. Passou a vida toda a fugir do irmão. E o que é que aconteceu lá em Gênesis? Agora escute, como é que Deus foi resolvendo estas questões? Como é que Deus resolveu a questão com Jacó? Como é que Deus resolve a questão connosco? Jacó andava à procura da bênção, da bênção, da bênção. E um dia encontrou-se com Jesus. Encontrou-se com o anjo do Senhor. Encontrou-se para mim com Jesus. E Jacó agarrou. E quando o sol está a descer, quando o sol vem, Jacó disse, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Porque Jacó começou a ter a percepção que ele podia procurar a bênção em casa do sogro, podia procurar a bênção com as mulheres que tivesse, com os filhos que tivesse, mas era uma bênção procurada egoisticamente, enganosa, que ia causar problemas, não o realizava profundamente. E ele disse, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Ele disse, Deus, eu não te largarei enquanto não me realizares profundamente. Eu não te largarei enquanto eu não voltar ao estado de restauração. Eu não te largarei enquanto eu não voltar ao estado de estar em comunhão contigo. Eu não te largarei, Deus. Porque eu tenho procurado a bênção por mim mesmo, tenho sido egoísta, tenho fugido, tenho dado cabo da minha vida, isto tem sido uma catástrofe. Agora eu quero encontrar a bênção em ti, como o nosso pai Adão encontrou no Éden. Entende? Está a entender o percurso? E nós vamos encontrar a bênção completamente em Apocalipse, quando um dia estivermos à mesa dele, numa terra transformada, numa terra gloriosa. Sabe o que é a terra no fim? A cidade santa no fim. É o Éden que se desenvolveu, aquele Éden maravilhoso onde o homem governava e tinha presença de Deus. E no fim, esse Éden maravilhoso, esse Éden paradisíaco, esse Éden que é o céu na terra, esse Éden onde o homem tinha comunhão com Deus, esse Éden vai se desenvolver e desenvolver e desenvolver e desenvolver e tornar-se-á numa terra restaurada e aprazível, onde o homem recuperará a bênção, a realização profunda com Deus. Amém? Mas antes disso, apareceram uma série de situações. Deus disse, bem, eles erraram, mas eu agora vou mudar isto. E agora escuta, é o que Deus faz com a sua vida e com a minha. Adão errou, Eva errou, e Deus disse, agora vou pôr um sinal da minha graciosidade em Caim. Ninguém vai matar. E nós erramos, mas porque encontramos Cristo, e é Ele crucificado, ressuscitado, num corpo glorioso, da mesma forma como nós vamos ser em Apocalipse, da mesma forma como nós vamos, como a terra e o céu vão ser tudo restaurado. Porque a ressurreição é uma esperança de vida para nós, uma esperança viva e divina para nós. E a ressurreição é parcela daquilo que vai acontecer no fim.
A ressurreição de Jesus é uma imagem, é uma parcela daquilo que nós vamos viver no fim. O corpo vai ser restaurado, a terra vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado. E nós vamos viver com Deus a realização da bênção profunda. E agora escuta, mas Deus foi ajustando as coisas. O que é que Deus fez? Bem, estes homens têm problemas. Então eu vou chamar um homem, e agora escute isto, que isto é para nós. Eu vou chamar um homem chamado Abraão. E Deus chamou Abraão. Sabe porquê que Deus chamou Abraão? Para que ele e a sua família salvassem a humanidade. Mas aquilo não deu certo. Depois Deus disse, agora vou levantar Isaac. Deus chamou Isaac, sabe para quê? Para que Isaac e a sua família salvassem a humanidade. E aquilo não deu certo. Agora vou levantar Jacó, para que Jacó e a sua família salvassem a humanidade. Não deu certo completamente, mas com Isaac, com Abraão, por isso é que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, das 3 gerações. Mas com Abraão, Isaac e Jacó. E com José, ele disse, agora vou levantar José para salvar a família e a humanidade. Mas sabe porquê que Deus fez isto? Para que a humanidade percebesse que Deus graciosamente estava atento e queria dar um vislumbre, uma imagem em Cristo daquilo que iria acontecer. No fim, nós viveremos nova terra e novos céus. Restaurados para sempre à mesa do Rei. Amém? E então ele disse, agora vou levantar Abraão. E Gênesis 12, que é Abraão, diz lá, sabe, mas para salvar alguém, agora escute isto. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou um miserável, porque ultimamente não tenho levado ninguém a Jesus. E um dia, quando eu chegar lá diante dele, e ele disser, quais são as obras que tu tens para me apresentar, o fruto do teu trabalho? Eu digo, olha, Jesus. Mas quem é que tu salvaste? É pá, Jesus. Mas qual é o fruto da tua vida? E vou-lhe dizer uma coisa, não vale a pena estar ali a justificar que cantei no louvor, que preguei na igreja, que ajudei não sei quem, que dei comida aos pobres. Não vale a pena. Isso não vai aplacar a situação do facto de eu ter errado e de não ter cumprido com aquilo, porque eu tenho que dar fruto. E dar fruto é salvar almas. Dar fruto é salvar almas. E sabe, há pessoas nas igrejas que dizem assim, eu não salvo almas, mas eu dou-me tão bem no meu trabalho com as pessoas. Eu não salvo almas, mas as pessoas do meu prédio gostam tanto de mim. Mas salva almas. E Deus, quando levantou Abraão, era para que ele salvasse a humanidade. E sabe qual é o ingrediente, qual é o posicionamento para que nós salvemos pessoas? Eu vou-lhe dizer qual é. Chama-se rejeição. É através da rejeição que nós nos tornamos pessoas que vão salvar os outros. Abraão saiu da sua terra. Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela. Isto é um exemplo de sacrifício, um exemplo de dor, um exemplo de rejeição. Abraão foi rejeitado para poder salvar a humanidade. Entende o que eu estou a dizer? Jacó fugiu do pai e fugiu do irmão. Sentiu-se rejeitado, magoado, sofrido, para poder salvar. Amém? Para poder salvar a humanidade. José foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo com um valor que hoje valeria 125 euros. Ninguém vende ninguém por 125 euros. E José foi vendido, não valia nada para os irmãos. Foi vendido como escravo. Foi atraiçoado pela mulher de Potifar. Foi condenado. Foi maltratado. A história de José é incrível, maravilhosa. Mas Deus o restaurou para que ele salvasse o Egito e salvasse a família. Mas foi rejeitado. Sabe como é que você vai salvar pessoas? Através da rejeição. Não é? Através do sofrimento. A nossa dor salvará pessoas. Quando nós saímos do lugar de conforto, quando nós saímos da nossa terra de conforto, quando nós saímos do nosso espaço de conforto, quando nós temos que lidar com pessoas que são tão diferentes de nós para lhe apresentar o amor de Cristo e há uma rejeição, às vezes, da parte das pessoas para connosco, e isso salvará o ser humano. O nosso louvor aqui não salva ninguém. Esta pregação não salva ninguém. Todas as minhas obras não salvam ninguém. O dinheiro que eu dou, a comida que eu compro, não salva ninguém. O que salva as pessoas é que se eu sofrer por elas, e Deus chamou-nos para sofrer, para salvar almas. Jacó sofreu, Abraão sofreu,
Isaac sofreu, José sofreu para salvar a humanidade. Só que eles não eram Jesus. Então a humanidade percebeu, mas foi Deus a dar sinais que Ele estava interessado em que nós chegássemos a novos céus e a nova terra. Que nós vivêssemos restaurados. Então Ele disse, como é que a humanidade vai compreender que eu graciosamente quero que eles vivam novos céus e novas terras? Que um dia João vai escrever em Apocalipse. Já sei, vou pôr uma marca na cabeça de Caim, dizer que ninguém o pode matar. Já sei, vou levantar Abraão, ele vai sofrer, vai sair da terra dele, com a família dele, para poder salvar uma... já sei, vou fazer com que Abraão vá entregar Isaac. E Abraão vai ficar todo perplexo, confuso, vai ficar ansioso, e Isaac também vai ser oferecido. Eu vou lançar aqui uma questão de rejeição sobre Isaac, para que ele possa ser um agente de salvação da humanidade. Como é que eu vou tratar com Jacó? Jacó, ele vai ser perseguido pelo irmão. Como é que vou tratar com José? José vai ser vendido pelos irmãos, eles vão sofrer. Para quê? Para poder salvar os outros. E nós queremos salvar os outros à frente da nossa novela, no nosso carro comprado com 30 mil euros. Queremos salvar os outros num grande banquete, no restaurante. Queremos salvar os outros. E isso é legítimo tudo. Tudo isso é legítimo. Mas nós sofremos para salvar os outros. E os outros compreendem o nosso sofrimento por eles. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, contando a história rapidamente. Toda a humanidade percebeu que Abraão foi rejeitado, exilado, mas não salvou quase ninguém. Então nós precisamos de um Abraão maior, que não só saiu da sua terra, mas saiu da glória, para poder nos salvar, e a humanidade toda. Então Abraão saiu da sua terra para salvar alguns. Mas o nosso Abraão maior saiu da glória. Nós precisamos de um Isaac maior. Qual Isaac maior? Não aquele apenas que foi posto lá em cima da lenha, mas que viveu, mas aquele que foi posto em cima da lenha morreu e teve que ressuscitar. E sofreu rejeição. Deus meu, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque me rejeitaste para salvar-se a humanidade. Este é o plano de Deus. Amém? Para salvar-se estes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já estou a salvá-los. Então nós precisamos de um Isaac, não aquele que foi posto em cima da lenha, que não morreu, que foi oferecido, mas aquele que foi oferecido e morreu. E ressuscitou. Nós precisamos de um Jacó, um Jacó que foi perseguido pelos irmãos, que lutou com Deus, mas nós precisamos de um Jacó maior. Aquele que sempre teve uma relação com Deus. E nós precisamos de um José que foi vendido, um José maior que foi vendido, que morreu, que foi maltratado, que ressuscitou para salvar os irmãos. Então Deus estava a preparar isto tudo em Gênesis. Entende o que eu estou a dizer? Nunca se esqueça, Gênesis, o foco central é a realização profunda. Em Apocalipse nós vamos ser realizados na plenitude. Em Cristo nós alcançamos essa realização. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, a palavra bênção é a palavra central no livro de Gênesis. Eu já vos disse que o grande problema do ser humano é quando ele quer procurar a bênção por si mesmo. Só quer a bênção para si. E sabe, isso é tão miserável. É tão miserável. Quando eu só penso em mim. Tudo em mim se reflete para mim. Porque isso foi o que aconteceu com o homem caído. Deus o abençoou. Mas o homem caiu e ele pensou, agora eu quero alcançar a bênção pelos meus próprios méritos. Jesus é o verdadeiro Abraão que saiu do conforto para nos salvar. Jesus é o verdadeiro Isaac que não foi apenas oferecido, mas perdeu a vida. Jesus é o verdadeiro José que foi rejeitado e levantado para salvar os irmãos. Amém. E agora quero novos céus e nova terra, foi o que nós lemos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi apenas uma parcela daquilo que está para vir. E sabe o que é que está para vir? Diga lá ao seu irmão, esperança viva. Quando Deus meteu o sinal sobre Caim para que ninguém o matasse, esperança viva. Quando Deus levantou Abraão, esperança viva. Quando Deus quis que Abraão oferecesse Isaac, esperança viva. Quando Jacó fundou as tribos de Israel, esperança viva. Quando
quando Moisés se levantou, esperança viva. Quando José foi para o Egito para governar e alimentar os irmãos e o povo, esperança viva. Quando nós encontramos Cristo ressuscitado, esperança viva. Quando nós iremos viver novos céus e nova terra, esperança viva. Agora, o que é que João quis quando escreveu novos céus e nova terra? O que é que João quis escrever com isso? A quem é que o João estava-se a dirigir? A nós? Amém. Mas à igreja primitiva. A igreja primitiva estava a ser massacrada. As pessoas estavam a ser devoradas em arenas. As pessoas estavam a ser queimadas vivas. As pessoas estavam a ser... Estevão foi o primeiro mártir. As pessoas estavam a ser massacradas. Os romanos matavam os cristãos. Vocês conhecem a história. Sabe o que é que os cristãos, consta a história, sabe o que é que os cristãos cantavam quando estavam a morrer na arena? Novos céus e nova terra. E quando eles cantavam novos céus e nova terra, eles estavam a dizer, este pode-me matar, mas eu o perdoo. Aqueles lançaram os leões contra nós, vamos ser comidos, mas eu o perdoo. Estes vêm aqui com uma tocha para nos incendiar e matar-nos e consumir-nos vivos, para que nós ardamos vivos, mas nós os perdoamos. Então o cristianismo é a esperança viva. E a igreja primitiva sofreu mais do que nós. Sofreu. E eles cantavam esperança viva, novos céus, nova terra, Cristo, o nosso Redentor. Será que você perdoa alguém que o ofende? Eu já tenho ouvido coisas de cristãos dizer, eu nunca perdoaria. Isso não é cristianismo. Uma vez li uma coisa interessante num livro, quando eu cresci na Assembleia de Deus. Li um livro que dizia assim, há umas flores que crescem na Austrália, no meio de zonas rochosas, e pelas frestas das zonas rochosas, essas flores brotam e são das flores mais bonitas do mundo. E o autor desse livro dizia, perdão é isso. Perdão é isso. No meio da dificuldade, você vai perdoar a pessoa e reata o relacionamento com ela. Perdão é isso. Perdão é você estar a ser queimado vivo e você está a dizer novos céus e nova terra. Está a ser queimado vivo, esperança viva. Está a ser queimado vivo pelos seus agressores, pelos seus oponentes. Você diz, eu perdoo-vos. Porque eu vou viver à imagem da ressurreição de Jesus. Eu vou viver o resgate de tudo. Eu vou viver a bênção plena. Eu vou viver a realização profunda. Novos céus e nova terra. E agora vou-lhe contar outra história. Nos séculos passados, século XVIII, os escravos nos Estados Unidos, vocês conhecem a história da escravatura, os escravos dos Estados Unidos eram chicoteados, maltratados, os cães dos senhores das terras comiam os escravos, matavam os escravos. Sabe o que os escravos cantavam? Novos céus e nova terra. Era a canção dos escravos. Esperança viva, novos céus e nova terra. Novos céus, nós os perdoamos. Novos céus e nova terra. Esperança viva, esperança viva. E sabe o que é que diz a história? Porque os escravos cantavam esperança viva, novos céus e novas terras. Eles tinham força. Eles não comiam, eles eram maltratados, eram chicoteados, dormiam em lugares deploráveis, mas eles se levantavam-se para trabalhar, eles diziam, temos força. Porquê? Porque Jesus é a nossa esperança viva e nós teremos novos céus e nova terra, esperança viva. Eles cantavam isso e eles levantavam-se cheios de força, maltratados, esfomeados, rejeitados, violavam-lhes as mulheres e eles cantavam esperança viva. Esperança viva. Porquê? Porque vamos viver novos céus e nova terra. Nós conhecemos as Escrituras. E eles não só diziam, mas eles cantavam isso diariamente. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então nós chegamos em Gênesis 3. O relacionamento com Deus é quebrado. Saímos do estado de bênção, do estado bom, do estado ligado a Deus, do estado da realização profunda em Apocalipse. Tudo é corrigido, tudo é restaurado. Nós viveremos novos céus e nova terra. Amém? Eu estou quase a terminar. E porquê que João escreveu isto? João escreveu para as pessoas que iriam experimentar sofrimento, dor e morte. E acho que todos nós temos experimentado rejeição, sofrimento, dor. Alguns ainda não experimentamos morte. Mas temos esperança viva. Amém? E vou terminar. O que diz João? João diz aos cristãos dos primeiros séculos que estavam a sofrer
Vocês vão ter novos céus e nova terra, e vocês vão ter esperança viva em novos céus e nova terra, a imagem do que aconteceu com a ressurreição de Jesus. Novos céus e nova terra. A verdade dessa esperança viva é o nosso destino. Diga lá, a verdade dessa esperança viva é o nosso destino. Que nós conhecemos em Gênesis, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com David, com José. Nós conhecemos essa esperança viva. Nós conhecemos em Cristo, morto e ressuscitado, esperança viva. E nós conhecemos, no fim de tudo, novos céus e nova terra, esperança viva. Isto é o que está aguardado por nós. Diga, é o nosso destino. Amém. E agora há aqui uma questão muito interessante. É que no versículo 6, Deus diz: e darei de beber a quem tem sede água da graça. Eu perguntei-lhes a eles na quarta-feira o que é que fazia lembrar se era a mulher samaritana. É verdade, eles estão lá a questionar onde é que vão adorar, se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim, não sei o quê. E Jesus disse, nem aqui, nem em Jerusalém, né? O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. E Jesus diz à mulher, e agora Jesus diz à mulher, e do teu ventre fluirão rios de água viva. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Ele diz assim, olha, sabes o que é que aconteceu em Gênesis? Eu pus lá um rio de vida e uma árvore da vida que sou eu. Sabes o que é que vai acontecer em Apocalipse? Na nova terra e no novo céu haverá um rio de vida que curará tudo, resgatará tudo, restaurará tudo. E Jesus disse, sabes o que é que eu vou pôr dentro de ti, mulher samaritana? Tiveste 5 maridos e agora tens mais um, que és condenada por todos, rejeitada por todos. Vou pôr um rio de água viva dentro de ti. Sabes porquê? Porque tu vais ali e vais converter a cidade toda. Por causa do teu sofrimento, por causa da tua rejeição, tu agora tens a reflexão, a revelação da adoração. Tu sabes quem eu sou, porque tu começaste por dizer tu és judeu, depois disseste tu és mestre, e agora tu disseste tu és o Messias. E ela teve uma revelação progressiva e ela percebeu, este é o que me vai abençoar. Eu não preciso vir aqui procurar com vasilhas vazias mais água para me abençoar. Eu tenho quem me dá água viva que me abençoa diretamente. Eu tenho a bênção para a vida eterna. Eu tenho a realização profunda. Eu encontrei o homem, eu encontrei a esperança viva que me dará a água da vida para sempre. Não preciso mais aqui vir buscar isso. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Mulher, tu vais ter água viva. E o que é que Jesus disse na cruz? Em João, no fim do Evangelho de João, tenho sede. Tenho sede. Sabe do que é que Jesus tinha sede quando estava na cruz? Não era de água física. Jesus disse, eu estou na cruz. Eu estou afastado do Pai por causa do pecado deles. Então eu tenho sede de amor. Eu tenho sede de valor. Eu tenho sede de eternidade. A minha desesperança é substitutiva. Eu estou a substituir aqui a Lúcia, o Dário, o Virgílio, a Paula, a Raquel, a Inês, a Maria do Carmo, o João Tavares, a Andréia Santiago. Eu estou a substituir-vos a todos. A minha desesperança agora, quando eu digo Pai, 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 porque me abandonaste. Porque me abandonaste. É uma desesperança atroz não ter a comunhão contigo agora, Pai. Porquê? Eu tenho sede. Tenho sede de amor, do teu amor, Deus. Tenho sede do valor que tu me dás. Tenho sede da eternidade. Eu tenho sede, porque agora estou desesperançado, mas eu sofro e sou rejeitado para que eles tenham esperança viva, possam ser restaurados e possam viver novos céus e nova terra. E a mulher disse, uau, Jesus, rios de água viva, uau, um rio de vida dentro de mim, uau. A igreja percebe, era o rio que estava lá em Gênesis, era o rio que está em Apocalipse, um rio de vida. Jesus vai correr dentro de ti. Já sofreste? Já foste rejeitada, já foste maltratada, trataram-te como uma prostituta, mas eu te digo, na relação agora, na relação comigo, na revelação de que eu sou o Messias, a esperança viva, tu vais e converterás aquela cidade toda. Tu tens rio de água viva dentro de ti. Amém? Ela deixou de ter sede, porque Jesus teve sede por nós. Amém?
O rio de vida de Gênesis flui dentro de nós. O rio de vida de Apocalipse flui dentro de nós. Jesus deu um vislumbre disso com a mulher samaritana. Tu vais ter um rio de vida. Não importa o que fizeste, tu agora tens um rio de vida. Amém. Então Jesus tem-nos mostrado que tem restaurado tudo na nossa vida. Ele nos pôs uma marca como pôs em Caim. Ele levantou Abraão, levantou Jacó, levantou pessoas na nossa vida que se foram rejeitadas para nos ajudar a crescer. Ele nos levou à cruz, a Cristo, e nos mostrou o poder da sua ressurreição. E agora Ele diz: vocês têm esperança viva. A realização profunda vai ser restaurada à vossa vida.